de volta aqui no Parador Rampel, Mesa ao Vivo Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui com a maior especialista de plantas não convencionais. Ela, inclusive, criou esse termo punk que agora a gente utiliza no Brasil todo e não sei se também internacionalmente, né? Também a Irani é internacional. Irani Arteche é nutricionista, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, criou o acrônimo PANC quando idealizou e coordenou o projeto PANC em 2009. Implementou de forma pioneira no Brasil a merenda agroecológica no Rio Grande do Sul. Já estou apaixonada pela Irani. O Murilo Resch é proprietário da queijaria Nicoline. Hoje a queijaria contém mais de 1.000 itens em linha, todos com sua denominação de origem e qualidade. É especialista em charcutaria e queijos e vai nos contar sobre o trabalho dos produtos que ele trouxe, que são maravilhosos. Vocês estão vendo aqui. Eu sou apaixonada por queijo. E o Alex Siguete. Ai, meu Deus, Siguete. Ele tem uma proposta diferenciada e, ao mesmo tempo, acessível. E ele trouxe com ele esse boneco que vai ser o cozinheiro da família nos próximos anos, né, Gabriel? Bom, pessoal, fica com vocês essa turma do barulho aqui. Bom proveito. Bom, gente, eu vou descer do tablado. Aquele tamanho era fake. Este é o verdadeiro. Então, assim, primeiro quero agradecer. Sinto-me muito honrada em estar aqui. Eu, nutricionista, um perfil crítico no contexto da alimentação, acho que desde sempre. Eu levava, quando era criança, levava pão com doce de chuchu para a escola, de merenda. E tive o prazer de conhecer o Dr. Valdeli Ferreira Knupp na pós-graduação. E fui apresentada ao mundo das plantas alimentícias não convencionais, que até então eram insos, ervas daninhas, matos de comer, plantas invasoras, plantas tradicionais. E o Valdeli, habilmente, na tese dele, fez plantas alimentícias não convencionais da região metropolitana de Porto Alegre. Em 2008, iniciando 2009, eu idealizei um projeto. E aí a pessoa não gosta de gastar tempo, de passar trabalho. Aí eu comecei a escrever o projeto. Plantas alimentícias não convencionais. Plantas alimentícias não convencionais. Na terceira vez eu juntei tudo. E esta sigla, que é um acrônimo, tem uma sonoridade muito interessante, que é do movimento punk, que tem uma certa rebeldia, um certo questionamento. Nada diferente do que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, aí que se criou esse acrônimo punk. E eu adotei um mantra. A comida deve, não é precisa, ela deve fazer bem ao corpo, porque depois de respirar, o que a gente mais faz na vida é nos alimentarmos. Então, ela deve fazer bem ao corpo, à alma e deve fazer bem ao meio ambiente. Porque, gente, o nosso jeito de nos alimentarmos modificou de uma forma tal que a gente tem que colocar isso no tripé. O que eu trouxe para vocês, considerando a pauta desse encontro da Prazeres da Mesa, que são os alimentos do passado que precisam ser revisitados. No geral, 10% das plantas são comestíveis, nem todas as partes dela. Os antepassados tinham muitos verdes na alimentação deles, os nossos imigrantes, mas esse verde veio sendo diminuído, e hoje em dia traduz mais ou menos em alfaces, né? Alfaces e texturas um pouquinho diferentes. Então, eu trouxe uma salada, que vai ser a entrada, onde eu uso diferentes folhas com diferentes sabores. Eu tenho aqui uma parte alimentícia não convencional, né? Então, a folha da beterraba. A maioria das pessoas compra a beterraba.
E quando vem com a folha praticamente não dá para utilizar, porque ela não é vista como uma parte alimentícia da beterraba. Então, a folha da beterraba, depois a serralha roxa. Esta serralha traz um amargor, que na composição vai ficar muito interessante. Almeirão roxo, linda, bonita, tem textura, tem um sabor levemente amargo, mas não predomina. E a azedinha. O nome dela já diz, né? A azedinha. Ah, e uma outra parte que se desperdiça demais, que é essa aqui. Essa é uma folha do alho poró. Então, olha o tamanho dela. Isso não chega no mercado. O que ela tem? O que tudo isso tem? Nutrientes, fibras e sabor. Então, a folha do alho poró, claro, ela é mais fibrosa. Então, ela só vai dar uma temperadinha, tá? Então, esta é a base da salada. Os verdes. Aí, quando chegar para a Nutri e dizer, nossa, eu comi um monte de... A Nutri vai apoiar, ela vai gostar, porque realmente é essa a função dos verdes. Trazendo nutrientes e com sabor. Bom, aí, o que os antepassados tinham muito? Em tudo que é cerca tinha, né? Eles eram autônomos em chuchu. Então, aqui tem um picles de chuchu. Como é que faz esse picles do chuchu? Simples. Um mandolim, aquele de fazer o espaguete, né? O espaguete do mandolim, o espaguete de abobrinha e tal. Pega esse mandolim, chuchu cru, passa no mandolim, coloca num pote e faz uma solução, tem a receita, é uma solução um pouco ácida, com um pouquinho de sal, e verte esta solução quente em cima do chuchu. Não vai cozinhar o chuchu, porque a gente quer preservar a crocância dele. Então, coloca essa solução quente, depois deixa esfriar, está pronto para ser usado. Aí pode acrescentar as especiarias e tal. Eu sou mais das coisas assim, um pouquinho mais limpas, para a gente perceber que chuchu não é um quarto estado da água, tá? Dizem que é, mas não é. Bom, então, esta aqui são as folhas, o amargo. Serão só temperadas com um pouquinho de sal e azeite. Deu, nada mais. A parte ácida ficará por conta do chuchu. Aí, a untuosidade, a cremosidade, uma nota diferente aqui. Isso é um queijinho de cabra. Queijinho, não é um queijinho. É tipo um labnê, tipo uma ricota, é tipo alguma coisa, mas eu não sei dizer tecnicamente o que é. O que é feito aqui? O leite, coloca ele para aquecer, chega numa temperatura de 60 graus, não pode passar muito disso, senão a proteína vai enrijecer e aí vai perder essa cremosidade. Acidifica este leite. Eu gosto muito do vinagre de caldo de cana. Eu acho que ele cai muito bem. Acidifica, vai coagular, escorre ele, tira todo aquele soro, guarda este soro para uma outra preparação, não precisa por fora. Acrescenta leite em pó de cabra. Aí, então, nós vamos elevar este leite, esta composição de leite de vaca, para um outro patamar. Então, acrescenta só numa porção mínima. Para 1 litro de leite de vaca, 10 gramas é o suficiente. Vai trazer a nota do queijo de cabra. E pimenta do reino, sal. Pronto. Enrola, faz um charutinho, tá? E coloca para gelar. Isso aqui tem um bom prazo de validade. Está faltando, né, uma bossa, um tchanzinho aí. Mel. Então, ainda o que os antepassados tinham, né? Mel. Esse é o mel de Cambará, mel dos campos de cima da serra. Ele é um mel clarinho,
Pode ficar fora da geladeira, pode ficar na geladeira, cuidando para não cristalizar. Montagem. Aí aqui, deixa eu botar o prato, porque tem pão que é vida, né? A montagem, como é que é? As folhas, então, com aquele azeite e o toque de sal. O chuchu. E como é um espaguete, eu coloquei ele enroladinho para não ficar aqueles fiapos, né, pendurados no queixo. Então, dá uma atenção na montagem. As folhinhas de salsa picadas, uma florzinha de trevo, que traz um colorido bonito, e o fio do mel por cima. Então, assim, folhas combina com mel? Combina. É uma salada, aí pensa qual é o impacto financeiro desta salada. É baixo. Eu defendo que a comida tenha que ter um baixo impacto financeiro. Qual é o impacto ambiental? Ele é menor, né? Valor nutricional eleva-se. Então, esta é a salada. Então, é isso, minha parte. Passo a bola para os meninos agora. Vamos lá. Uma boa tarde a todos. Prazer realmente estar aqui junto. Um convite do chefe Alex aqui para a gente estar nessa parceria, fazer uma receita em conjunto, trazer nosso conhecimento hoje de queijos, fazer todo esse trabalho em cima de um produto que, inclusive, hoje a mesa trouxe um produto da região, né? Então, trouxemos produtos especificamente trazendo do estado do Rio Grande do Sul, trazendo a nossa região como principal produtor. Escolhemos uns queijos feitos em cima da serra, né? Então, são os queijos próximos daqui. Campos de Cima da Serra, exatamente. Essa é a denominação dele, né? Trouxemos uma linha colonial, tá? Não podemos trabalhar com queijo denominado com... Eu quero dar um nome para esse queijo, não consigo. Hoje eu consigo dizer que ele é um colonial. Tratamos ele assim por questão de massa mais macia, né? Temos gorgonzola, parmegiano, então todos os nossos queijos se denominam como parmesão, como com mofo, todos eles têm uma denominação. Permitimos então trazer ele como colonial. Toda a nossa linha hoje é colonial, tá? Especificamente. Vamos abrir as formas, podemos apresentar elas, acho que fazer junto com a receita, Alex, o que tu me diz? Pode ser, pode ser. Tá. Então, nós vamos começar aqui com o queijo hoje de 30 dias de maturação, tá? Vamos abrir esse queijo, então. A gente começa ele com 65 graus, tá? Na fermentação. Passamos ele com o interessante desse queijo é o seguinte, tá? O fermento usado para a fabricação desse queijo, ele tem o terroir dos Campos de Cima da Serra. Então, é basicamente um levain, tá? Leite somente do dia, tá? Então, a gente está com um queijo bastante oleadura. A gente vai ter aqui um queijo realmente cremoso, um queijo de muito padrão, tá? Então, aqui sim, a gente vai depois fazer uma degustação, botar junto neste prato. Partindo deste, nós vamos para um queijo que é basicamente o mesmo, tá? O interessante desse queijo, tá? A gente chega num ponto dele, depois a fazer o processo de salga e tudo mais, ele é escorrido, tá? Pois com todo esse processo que poucos queijos fazem, ele perde a lactose, tá? Isso é bem interessante, ele vai perdendo grande parte da lactose. Esse queijo tem 50 dias, então nós vamos fazer a abertura dele aqui. Especificamente o mesmo queijo, porém, nota a coloração mais dourada, né? Menos oleadura, queijo com mais aprensagem, enfim, todo o processo é o mesmo, tá? Aqui um queijo a gente só trouxe para fazer um teste, é um queijo com defumação, tá? Esse é um queijo defumado. E aqui nós vamos apresentar, a partir da receita do Alex, nós vamos falar um pouquinho mais dos queijos que a gente trouxe, que é um gorgonzola feito em Minas, né? O Gran Formaggio, que é sensacional, é um queijo bem legal que nós vamos usar dentro dessa receita, que agora passamos para Alex aí para a gente continuar essa receita. Boa tarde, pessoal. Eu vou fazer uma receita que a gente usa bastante lá no restaurante, que é o Le Coq, que é em Caxias do Sul, que é o caramelle, que é essa massinha em formato de bombom. Essa massinha aqui, ela tem esse formatinho aqui que é de bombom. A gente
utiliza ela no nosso cardápio, é um dos pratos mais apreciados. É uma massa básica, a gente tem a preparação do impasto. A gente usa 50% sêmola e 50% de farinha grano zero. Para cada 1 quilo, a gente utiliza 20 gemas e a gente faz o impasto na mão e depois a gente deixa descansar em torno de 1 hora e depois a gente começa a passá-la na máquina. Geralmente eu uso até os 6 para ela ficar bem fininha. O que a gente faz na borda é colorir ela com uma tinta de beterraba, que a gente também usa lá, cozinha a beterraba e depois coloca ela para secar e tritura para virar um pó. E aí a gente faz uma linha lateral e aí adiciona a massa para dar essa coloração à massa. O recheio a gente usa o gorgonzola e a ameixa fresca para dar o contraponto entre aquele sabor mais salgado da gorgonzola com um pouco de dulçor da ameixa, né? Para servir, a gente utiliza uma fonduta, que é basicamente um creme de leite fresco com queijo grana padano e um pouco de manteiga. Nesse caso, como a gente aqui na Serra tem um hábito de usar muito a nata, então a gente passou a usar a nata, tem um teor de gordura maior, e daí a gente utiliza menos queijo na composição para fazer a fonduta. A vantagem da nata em relação ao creme de leite é que ela tem um teor de gordura maior, naturalmente ela consegue uma textura mais rápida do que o creme de leite. Mas tem que ser usado com moderação, né, Irani? Então eu vou fazer uma breve demonstração de como a gente faz e eu já tenho alguns prontos, e depois a gente finaliza o prato. A gente já tem a massa, que a gente já fez a pré-laminação dela. Tá bom até aqui, filho. Tá bom até aqui. Aqui eu vou tirar aqui, ó. Um retângulo, tá? Que normalmente acontece, a gente usa uma filete em cada lateral da massa aqui, ó, numa cor diferente para fazer o acabamento. Aqui eu uso o gorgonzola. Geralmente a gente faz uma pastinha com gorgonzola e um queijo de polpa macia. Pode ser um daqueles ali, Murilo? Posso fazer com esse aqui. A gente usa só a polpa dele aqui. Então vamos fazer uma intervenção técnica aqui. Vou pegar um pouco desse aqui da Irani, que é coisa boa sempre, né? Então aqui, ó, um pouquinho do... Como é que é isso aqui? Né? É o chuchu. Então aqui, uma compota de chuchu, tá aqui, com o gorgonzola e o queijo serrano, colonial, né? Coloco aqui numa das pontas da massa. E aqui eu só vou dar a voltinha aqui, ó. Fiz a voltinha aqui, fechei a massa e agora com os indicadores eu aperto aqui, ó. E depois eu faço assim, ó, o beliscãozinho. Faz o beliscãozinho aqui, ó, papai. E aí, ó, a gente finaliza assim, aperta. A gente tem aqui, ó, o caramelle pronto, ó. Aqui o caramelle. Eu vou fazer a fonduta aqui e na sequência daí eu finalizo o prato. Começo com a nata, como a gente já havia comentado, que tem um teor de gordura maior. Uma colher de nata. Não esquece que isso é na fritura, tá? Essa é a minha fritura, né? Começo com a nata aqui. E nessa outra panela aqui que já está fervendo, eu vou colocar os carameles. Aqui o grão formagem. Só um pouco aqui. Mas se quiser me alcançar ali 4 daqueles ali. Com certeza. E aqui a gente já vem com os carameles para cocção. Isso é uma fritura, esqueci. Sim, uma fritura, filho. Aqui então a gente não precisa ferver, tá? Fogo baixo, só para poder aquecer. Isso é só uma fritura. Quer mexer aqui então? Mexe aqui um pouquinho, com cuidado. Aqui já está bem aquecido. A massa, ela, como é uma massa fresca, ela tem um ponto de cocção ali em torno de 2 a 3 minutos só, tá? Aqui eu já posso desligar.
porque a massa vai entrar quente aqui também, e eu não quero um molho muito quente para não correr o risco dele abrir, que a gente chama, que é desandar a massa, né? Então aqui eu já tenho a minha massinha que já estava pré. Venho com ela para a fonduta. Um pouco mais de grana padano aqui para finalizar. Por cima aqui. E aí a gente já pode partir para o empratamento. Aqui a gente vem com a massa para o empratamento aqui. Depois você vai colocar o queijinho e a florzinha por cima aqui, ó. Aqui o Murilo está colocando um pouco do queijo, tá bom? Aqui a gente vai ter um molho um pouco mais rústico, né? Daí uma fonduta um pouco mais rústica. Em cima de cada um aqui. E agora eu vou pedir a Irani, o que ela me sugere aqui para a gente poder fazer a composição desse prato. Olha, eu acho que aquela tirinha de alho poró ali da folhinha vai bem. A gente coloca aqui. Ficou lindo, hein? Muito obrigado. Nossa, deve estar muito bom. Muito bom. Alguém contra o verde? Não pode, né? Então aqui eu só vou finalizar com um pouquinho de grão formaggio da Razip, né? E aqui finalizou o nosso prato, caramelle com fonduta de Dá uma queijo colonial. levantadinha assim, só para o povo ficar com mais água na boca ali, ó. Para fechar, né? A salada, o prato principal, a sobremesa. Compota de chuchu. Olha. O mesmo processo. Quando está fazendo o espaguete de chuchu, separa uma parte para salada, outra parte para compota. O que é importante nessa compota aqui? Fez todo o espaguete, está aquele chuchu alto, deixa ele descansar com um pouquinho de açúcar. Só uma passada de açúcar. O que o açúcar vai fazer? Vai fazer soltar a água. E vai deixá-lo com uma textura mais firme. Então, o chuchu não vai desmanchar. Essa etapa é importante. Depois, o açúcar, pode colocar todo o açúcar da receita, que é 20% do peso bruto do chuchu. Coloca todo o açúcar na panela, deixa fazer o caramelo, aquele ponto de calda de pudim, né? Aquela corzinha não queimar, cuida isso. Então, o caramelo, larga todo o chuchu em cima e o líquido. Então, você vai dar você deu essa receita para Prazeres da Mesa? Dei. Ah, bom. Então Dei. tá bom. Com beijinho junto. Ai, que delícia. Dei. Aí, o que faz? Ah, doce de chuchu. Assim já tá bom, tá? Mas como é que a gente vai, sabe, dar algo a mais? Nós vamos pegar aquela canela de sempre e vamos usar uma canela defumada. Como é que a gente vai servir? Ai, só a compota, aquele doce, assim. Gente, nós precisamos de menos doce na vida, tá? A vida da gente já é bastante doce. Então, vamos dar uma diminuída no doce. Mas ele precisa aparecer. Então, esta compota com uma colher de nata com a raspinha do limão. Creme de leite, ele se presta para outras preparações, ele é muito bem-vindo. Mas aqui a gente tem o privilégio da nata. Então, vamos usar a nata. A nata com uma gotinha de limão e uma raspa de limão em cima. Qual limão? Aquele que tiver no pé. Para completar, a gente vai pegar um queijo maturado e colocar umas lasquinhas deste queijo. Ele é para confundir? Não, ele é para agregar. Tudo tem que estar presente na boca. Se eu quiser o queijo primeiro, a nata e o doce do chuchu, tudo bem. Se eu quiser trocar tudo, então, se eu quiser os três juntos, e é isso, uma porção que finaliza bem e o pessoal sai satisfeito. Feliz da vida. Isso mesmo. Muito bom. Gente, aula maravilhosa aqui. Aprendemos muito, né? Muito com todos. Muito legal.